Para conduzir essa conversa, nós convidamos ao palco João Leal do Sebrae RJ e também um dos idealizadores do nosso Conecta. Por favor, João. E para compor esse painel, convidamos Vicente Loureiro, arquiteto, urbanista, conselheiro da AGETRANSP, e também João Paulo da Silva, secretário executivo do Gabinete do Centro do Recife, que vai trazer esse case de sucesso. Por favor, gente. João, firme. Você vai usar a palavra primeiro. Vicente, por favor. Por favor. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu só vou pedir, por gentileza, Mirela, passa o vídeo do Conecta, que a gente acabou não passando, e fala um pouco da nossa construção até aqui, quando realizamos juntos a 11ª edição dessa plataforma itinerante. Em um mundo cada vez mais conectado, crescer sozinho já não é o suficiente. É preciso criar pontes, unir experiências, compartilhar conhecimento e transformar conexões em oportunidades reais. Foi com esse propósito que nasceu o Conecta, uma plataforma inovadora voltada para o fortalecimento da economia colaborativa e do associativismo, aproximando empresas, lideranças, instituições e municípios em torno de um mesmo objetivo: gerar desenvolvimento sustentável através da conexão entre pessoas e negócios. Ao longo de 10 edições realizadas em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro, o Conecta se consolidou como um espaço estratégico para diálogo, inovação e crescimento econômico. O Conecta passou por Barra Mansa, Nova Friburgo, Campos dos Goitacazes, Teresópolis, Guapimirim, Magé, Maricá, Volta Redonda, Angra dos Reis, Macaé e Petrópolis. Cada cidade recebeu muito mais do que um evento. Recebeu conhecimento, troca de experiências, fortalecimento empresarial, novas oportunidades e conexões capazes de impulsionar o desenvolvimento local. Através de painéis, debates e conversas com especialistas, empresários e lideranças compartilham ideias, desafios e soluções para os municípios e para o futuro. E nas rodadas de negócios, empresas encontram novas parcerias, apresentam seus serviços e criam oportunidades que movimentam a economia de forma prática e direta. Foram mais de 10 mil participantes, mais de 1.000 empresas envolvidas e quase 200 milhões de reais em potenciais negócios gerados. Números que representam mais do que resultados, representam confiança, cooperação e a força do associativismo como ferramenta de transformação econômica e social. O Conecta segue criando oportunidades, fortalecendo municípios e aproximando quem acredita no crescimento construído em conjunto. Porque quando pessoas se associam, soluções acontecem. Conecta, associando pessoas e criando soluções. Bom, pessoal, é isso. Vale a pena relembrar, né, que o Conecta ele foi concebido em 2024 pela Federação das Associações Comerciais, hoje muito bem presidida pelo presidente Robson, e após a sua 3ª edição, que ocorreu em Campos em 2024 e 2025, o Sebrae ele se convenia a FACERJ e robustece ainda mais essa iniciativa, que hoje alcança a 11ª edição. Queria rapidamente também fazer um agradecimento especial ao presidente Leandro Haider. Essa é a força do Conecta, né? É a convergência da federação com o Sebrae e a Associação Comercial, onde você teve, Leandro, um papel fundamental nessa construção, na curadoria, né, dos painéis. E vamos dar início, então, ao nosso primeiro painel técnico, onde a gente encontra essa dinâmica da cidade inteligente como uma tendência importante no desenvolvimento do território. Eu vi na abertura inicial que o deputado André Correia perguntou sobre uma pessoa que estava justamente na oficina do plano diretor, né? Quando a gente fala de um plano diretor,
de zoneamento urbano, essa perspectiva está diretamente ligada a vocês, empresários, a como que vocês pretendem empreender no seu território. E, para isso, trouxemos aqui um colega que veio de longe, que veio de Recife, que vai apresentar aqui um caso que também encontra bastante sinergia com Valença, à medida que tinha um tempo que eu não vi aqui, e vi algumas obras de revitalização na rodoviária, no próprio Palacete Visconde de Visconde de Rio Preto, que é o memorial da Juscerja, que também tem muito a ver, né, com a atividade empresarial, lá que os atos empresariais são registrados. Tivemos aqui a presença do Romai, né, da GRI, então toda essa conexão empresarial para melhor fazer com que a vida de vocês, empresários, fique menos difícil, né? O Rio de Janeiro ele tem que viver em algum momento ele viverá um momento de plenitude, a gente fica eternamente buscando soluções. O Rio é um estado que tem uma vocação energética reconhecida nacionalmente, é uma matriz diversa, limpa, da energia nuclear, a energia solar presente nos 92 municípios, temos 14 distritos industriais, temos 5 portos, então temos todas as condições de ser um estado muito mais desenvolvido. Então, João, passando a palavra a você, gostaria que você apresentasse aqui para a plateia presente como foi, né, o Recentro em Recife, até para que pensemos, né, como trocar boas experiências e trazer as boas experiências que você lá está vivenciando, e também teve uma troca aqui inicial. Queria que você contasse um pouco dessa história. Olá, gente. Primeiramente, é um prazer muito grande poder estar aqui neste evento, né? Agradeço demais o convite que foi feito, parabenizar aí o SEBRAE, a FACEG, que são os idealizadores, né? Mas especialmente aí a CIVA, em nome do Leandro, nosso anfitrião, né? Desde ontem, que a gente vem trocando figurinhas, que a gente vem caminhando e circulando pela cidade de Valença, cidade que me deixou extremamente encantado, né? Eu visitei hoje pela manhã a estação rodoviária que está sendo reformada, e confesso que, como urbanista, fiquei extremamente emocionado e arrepiado, né, com a singularidade, né, do patrimônio histórico de Valença. E eu acho que a palavra que eu venho transmitir aqui para vocês é que o patrimônio histórico, ele que por muito tempo, né, nas cidades brasileiras, foi encarado pelo mercado imobiliário como uma dificuldade, como um problema, a gente está conseguindo, lá em Recife, reverter essa imagem, mostrar que o patrimônio é um importante ativo, não só social, mas econômico para a cidade. Eu vou pedir licença para vocês para ficar em pé, para poder fazer essa conversa com vocês circulando, né? É mania de professor, para poder falar um pouquinho da nossa experiência, uma experiência de revitalização do nosso centro histórico, que é muito recente, né? A gente começou lá em 2021, mas a gente já vem colhendo alguns frutos. Antes de começar a falar de Recife, o deputado André Correia, né, na sua fala, mencionou um trecho aqui da cidade super importante, que é a Rua dos Mineiros, que a gente teve a oportunidade de visitar hoje, e foi um perímetro que, de fato, me chamou muita atenção, né? Deixa eu passar aqui. Para onde eu aponto? Então, eu acho que ele se referiu muito a esse cenário, né? Essa paisagem de uma rua histórica, né? De uma rua super emblemática para a cidade, que tem uma visada muito bonita para a igreja, para a serra, né? Para os jardins, mas que precisa aí de uma repaginação paisagística, né? E eu, coincidentemente, quando ele falou, a gente começou a brincar, eu comecei a brincar com essa foto, né?
comecei a brincar com alguns softwares e disse, ó, por que não ela ficar assim, né? Sem fiação aérea, com iluminação de LED, pedonal, uma rua sem carro, que foi o mesmo desejo que ele levantou, foi o sonho que eu mentalizei na hora que eu olhei para aquela imagem, né? Uma rua toda feita para o pedestre. Né? Então, foi só uma brincadeira que a gente fez, que, por coincidência, né, foi de encontro à fala do querido deputado, né, que fez referência a esse trecho. Mas vamos lá, falar do centro do Recife, para nós, recifenses, é muito fácil. A gente costuma dizer lá que o centro é o segundo bairro de todo recifense. Nós lá temos um amor pelo centro muito grande, o que torna o nosso trabalho muito mais desafiador, porque a cobrança é maior. Então, lá, todo mundo, sem exceção, ama o centro do Recife, com seus desafios, problemas, com as suas virtudes, com as suas vocações, mas todo mundo ama o centro do Recife. E aí eu vou aproveitar para passar um pequeno vídeo para vocês que reflete muito esse sentimento que nós temos em relação ao nosso centro histórico. Eu amo o centro do Recife. Eu amo o centro do Recife. Eu cortei e depois coloquei de volta 2 vezes no filme essa fala, achando que era redundante dizer isso. Lembrei que a gente tem que falar quando gosta de alguém. O centro de uma cidade pode lembrar muitas outras cidades. Essa minha relação com o centro passa pelos cinemas. O centro é um lugar que uma parte da cidade parece ter esquecido que existe. Tem um clima decadente de quem foi abandonado sem grandes explicações. Tem muita gente jovem que nunca nem veio ao centro. Não sei se vocês gostam de cinema e se deu para reconhecer, mas esse vídeo mescla dois recentes filmes produzidos e dirigidos pelo Kleber Mendonça Filho, que é um diretor pernambucano do Recife, né? O último filme, inclusive, O Agente Secreto, né? As cenas são desse filme, concorreu ao Oscar, então quem não assistiu ainda o filme, eu recomendo, não só por ser filmado em Recife, mas porque ele se passa, todo o cenário é no nosso centro histórico. E é muito interessante porque o áudio da fala do Kleber Mendonça remete a um outro filme que ele produziu anos atrás, que é o Retratos Fantasmas. E foi muito interessante porque esse filme era muito mais uma homenagem que o Kleber Mendonça fez aos cinemas de rua do Recife. A gente, na década de 80, chegou a ter mais de 50 cinemas de rua. A gente tem poucos hoje ativos. Mas, naquele filme, o Kleber aproveitava com essa fala para dizer, ó, o centro está abandonado, né? O dinheiro está indo embora do centro. E a gente faz uma brincadeira hoje, que depois de 4 anos, desde que esse filme Retratos Fantasmas foi lançado, a gente sente que o dinheiro está voltando. Então, a gente sempre faz essa analogia com a produção do Kleber. Então, vamos lá. Gente, essa é a nossa cidade. Esse é o Recife. Recife tem uma área de mais de 200 quilômetros quadrados, quase 1,5 milhão de habitantes, segundo o último censo do IBGE. E esse dado da população é bem interessante, porque, em relação ao último censo de 2010, a cidade do Recife perdeu população. E a área da cidade que mais perdeu população foi o nosso centro, que é esse território aqui, que está demarcado. Esse é o nosso centro histórico. E por que a gente perdeu população? Cerca de 20% da população do centro histórico do Recife, que residia nessa área, saiu do centro, por falta de oferta de moradia. E a premissa básica para revitalizar qualquer área que foi por décadas esvaziada e degradada é ter gente morando, é ter gente vivendo. Então, nosso grande desafio é fazer com que essas pessoas voltem a morar no centro.
Essas pessoas que saíram do centro do Recife foram morar nas cidades vizinhas, na região metropolitana. Elas trabalham no centro, mas pegam 2, 3 horas de transporte público para chegar no centro da cidade. Elas foram morar longe porque o centro passou a não ter mais oferta de moradia para elas. Então, a nossa população residente hoje no centro é muito baixa. Nesse perímetro aqui, que tem aproximadamente 3 km², eu só tenho um pouco mais de 9.000 habitantes. É muito pouco. Eu sou um desses 9.000. Eu tenho esse privilégio de morar no centro da cidade. E esse é o perímetro de atuação do nosso programa. Vou falar muito rapidamente das particularidades do nosso centro, porque Recife, para quem conhece, é uma cidade cortada por rios e pontes, né? É conhecida como uma Veneza brasileira. E o nosso centro também faz parte dessa paisagem. E cada área dessa que está aí demarcada tem uma característica diferente. Eu tenho, por exemplo, o bairro da Boa Vista, que, mesmo em relação ao tamanho, sendo menor do que as outras áreas, é o principal reduto habitacional do centro ainda hoje. Inclusive, é nessa área que fica localizado o famoso Cinema São Luís, que foi cenário do filme Agente Secreto. É aqui no bairro da Boa Vista. Mas é uma área comercial, de shopping, é uma área com um polo educacional muito forte ainda. O bairro de Santo Antônio e São José, que é esse perímetro que está em amarelo, é o bairro do comércio de rua. É o que a gente chama lá de Recife do nosso vucu-vucu. É vucu-vucu porque você anda pelas ruas do comércio, você anda se apertando, porque é muita gente circulando. Nosso comércio de rua é muito forte. Mesmo assim, de uns anos para cá, foi um espaço esvaziado por conta da ascensão do shopping center, por conta da ascensão do e-commerce. Então, o comércio de rua perdeu um pouco de vitalidade. Mas é uma área marcada por esse adensamento do comércio popular. Mas é uma área onde a gente está projetando, eu vou falar disso mais na frente, um grande complexo turístico hoteleiro. Nesse trecho aqui do território, a gente acabou de inaugurar o maior hotel da cidade, que é o novo Hotel Marina, e o primeiro centro de convenções do Recife. Então, tem toda uma projeção nova aí para esse território. E a gente tem o bairro do Recife, o famoso Recife Antigo, que é onde acontece o Carnaval, no Marco Zero. Quem não conhece já deve ter ouvido falar. Mas também é onde se localiza um dos principais parques tecnológicos do Brasil, que é o Porto Digital. Essa área, do ponto de vista de adensamento, de pessoas circulando, trabalhando e visitando, é a área mais ativa, mais revitalizada do nosso centro hoje. Tem poucas pessoas morando aqui, mas muita gente circulando, tá, nesse território. Agora que eu apresentei para vocês o nosso centro, né, é importante dizer que, como várias áreas centrais de várias cidades brasileiras, essas áreas foram, nos últimos anos, esvaziadas, abandonadas, porque elas passaram a não ser tão interessantes para o mercado imobiliário. A legislação de proteção do patrimônio também impôs ao mercado imobiliário um desafio de adaptação a essas áreas, porque a legislação de patrimônio tem exigências que outras áreas da cidade não impõem. Então, é uma área com muitos desafios, é uma área ainda com menos adensamento populacional, com problemas de insegurança, normalmente, com problemas de desigualdade, com problemas de infraestrutura, mas é uma área com várias potencialidades. No nosso caso, localização privilegiada, o patrimônio histórico, comércio, serviços, cultura, lazer e turismo. E aí, para pensar numa política de retomada desse território, em dezembro de 2021, a Prefeitura do Recife cria o programa Recentro. Na verdade, eles criaram uma secretaria especial na Prefeitura do Recife. É o único órgão no Brasil que foi criado para se dedicar exclusivamente à revitalização de um território específico, de um centro histórico. Todas as políticas de revitalização de centros urbanos no Brasil estão inseridas em outras pastas, normalmente nas secretarias de planejamento urbano.
No nosso caso, nós criamos uma secretaria, que nós chamamos lá de Gabinete do Centro do Recife, que coordena o programa do Recentro, exclusivamente para cuidar do centro histórico. É um time de aproximadamente 50 pessoas, formados por arquitetos, urbanistas, turismólogos, economistas, advogados, tantos outros profissionais de diversas áreas para cuidar do centro. O que nós fazemos é gestão territorial integrada. A gente aciona e articula todos os órgãos do município, todos os órgãos da prefeitura, para que a demanda, a entrega no centro seja mais rápida, mais efetiva, porque é um território que está precisando de uma rapidez, uma celeridade maior para ser revitalizado. Esses são os eixos de atuação do Recentro. Então, todas as pautas que envolvem uma cidade convergem no centro histórico. Então, desde a área de cuidado e manutenção, do desenvolvimento econômico, da promoção da habitação, da valorização do patrimônio, da parte de cultura, bem-estar e turismo, da inclusão socioprodutiva. Então, a gente tem comunidades carentes que residem no perímetro do nosso centro histórico. E não tem como revitalizar uma área se não cuidar das pessoas também mais carentes. Então, a gente também faz um trabalho de inclusão dessas pessoas. E o eixo de governança territorial, que é um eixo transversal. Tudo passa pela escuta, tudo passa pelo canal de escuta, de conversa, de participação com a sociedade. E aí o Recentro ele foi criado na largada para chamar o mercado imobiliário para junto. A gente entendeu desde o princípio que não tem como fazer a revitalização do centro sem a iniciativa privada, sem o mercado. Não tem como. A prefeitura sozinha não dá conta, o governo sozinho não dá conta. O mercado, o empresariado é fundamental. Se ele não abraçar a causa, não tem revitalização de centro. Tá? Então, o que nós fizemos para poder atrair esse mercado? Criamos um pacote de benefícios fiscais. Então, a gente criou uma lei, em 2021, para oferecer incentivo de isenção de IPTU para quem apresentasse um projeto de requalificação, de reforma, de um imóvel na área central, que ocupasse esse imóvel com alguma atividade econômica, com moradia, e isentamos todas as taxas de licenciamento urbano, tornamos o processo de licenciamento mais ágil e flexível, porque também era um problema que era enfrentado no centro. Os projetos eles ficavam parados por anos nos órgãos de licenciamento. A gente tem uma particularidade lá em Recife, uma coisa que eu evidenciei muito para os colegas desde ontem, que nós temos 3 níveis de proteção do patrimônio histórico. O nível municipal, o nível estadual e o federal. Então, é ainda mais complexo fazer qualquer intervenção aqui no nosso centro. Então, hoje, a gente oferece um pacote de incentivos para o empresariado que pode isentar até 100% do seu IPTU por até 10 anos, se ele fizer a requalificação do imóvel e se essa requalificação for, sobretudo, destinada à habitação. Mas a gente também reduz a taxa do ISS, faz a devolução do ITBI, isenta as taxas de licenciamento urbano e ambiental. E, recentemente, a gente aprovou, o ano passado, na Câmara, a inserção de um novo componente, de um novo benefício, que é o perdão de débitos, né, para proprietários de imóveis que queiram requalificar as suas edificações. Porque a gente tem lá um problema muito grande. Muitos imóveis históricos, imóveis que, inclusive, pertencem à coroa, que têm débitos antigos com a prefeitura, que já não são mais ativos, são passivos, que a gente precisava resolver isso. E, às vezes, esse débito passa a ser algo pouco atrativo para o investidor. Então, se você quer requalificar o seu imóvel, a gente te oferece o perdão do débito total, contanto que você revitalize o seu edifício. Hoje, nós temos mais de 50 imóveis que já foram reabilitados ou estão em processo de reabilitação e gozam dos incentivos fiscais da Lei do Recentro. A gente começou bem tímido. Em 2022, só tivemos um imóvel que aderiu. Em 2023, foram 5. E aí a gente fez uma mudançazinha na lei que foi fundamental. Porque, no começo,
o proprietário, o investidor, ele só passava a gozar do benefício fiscal quando a obra estivesse pronta. A gente viu que isso não era tão atrativo, a gente inverteu. Na hora que ele apresenta um projeto, licencia o projeto, antes de começar a obra, o benefício já começa a contar. Porque ele pode utilizar aquele desconto que ele está tendo para poder reverter e investir na obra. E aí veja o crescimento. Em 2024, a gente bateu um recorde no Brasil de política de incentivo fiscal em área histórica, com o maior número de imóveis beneficiados, inclusive superando a lei do Reviver Centro, no Rio de Janeiro, que é uma política da qual a gente se inspira muito também, de revitalização de centros históricos, né? E hoje a gente já tem esses imóveis sendo revitalizados na área central. São quase 150 mil metros quadrados de área histórica sendo revitalizada. Esse foi um evento que nós fizemos no final do ano passado para entregar para esses proprietários que aderiram à lei, que terminaram as obras dos seus imóveis, uma plaquinha, né, de homenagem por estarem revitalizando o patrimônio histórico da cidade. E esse trabalho fez com que o centro virasse uma grande oportunidade para o empresariado, uma grande oportunidade para a iniciativa privada. Hoje já são mais de 350 empreendimentos atraídos para o centro em apenas 4 anos e meio. A gente já conseguiu gerar mais de 5 mil novos empregos diretos no centro com esses empreendimentos. São mais de 550 milhões atraídos da iniciativa privada e investidos no centro do Recife. Então, hoje, o cenário do centro está mudando com grandes empreendimentos que estão preservando o patrimônio, mas que estão gerando emprego, que estão gerando renda e que estão gerando desenvolvimento para o território. Então, o desafio é grande, né? Mas como tornar o centro um lugar bom para morar e viver? Não pode ser bom só para o empresariado, tem que ser bom para quem trabalha, tem que ser bom para quem mora, tem que ser bom para quem visita. Então, o poder público tem que fazer a sua parte também. Então, a gente também fez um investimento em muitas obras públicas, equipamentos importantes, equipamentos culturais, praças, parques. A gente está revitalizando o nosso mercado de São José, uma parceria com o IFAM, né? É o segundo mercado público mais antigo do Brasil, o primeiro é o de Porto Alegre, o segundo é o nosso, que está sendo revitalizado. Então, vários equipamentos. A gente fez uma obra de drenagem gigante no nosso centro, porque qualquer chuva alagava, e hoje não alaga mais. Então, foi um investimento de mais de 9 milhões numa obra de drenagem. Então, requalificação de espaço público. Essa é uma praça que foi reformada, a Praça do Arsenal, que fica no bairro do Recife, que ela resgatou o projeto original do paisagista Burle Marx, que é super famoso. Então, a gente tinha um projeto original, resgatou o desenho original da praça, e a praça virou um sucesso, porque a praça era toda gradeada, e a gente deixou a praça no nível da rua. Então, as pessoas usam e frequentam a praça. Então, outras praças históricas da cidade, a gente revitalizou, monumentos, né? Então, essa foi uma ruazinha lá no nosso centro, que era uma rua que foi devolvida à cidade, que a gente reativou, que estava servindo de estacionamento irregular. Essa é a obra do Mercado de São José, uma das principais obras que a gente tem hoje lá em curso. Já uma etapa já foi entregue, a obra se finaliza em 2027. Esse aqui foi uma conquista importante que nós tivemos lá no centro. Tem um território lá que é um dos territórios mais esvaziados. É uma avenida, para fazer uma analogia, que se assemelha muito à Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, porque foi construída na mesma época, é a nossa Avenida Guararapes, com edificações modernistas, prédios gigantes, que a gente está formatando uma PPP para adensamento populacional. E o grande indutor, né, dessa ocupação é esse empreendimento, que é um antigo cinema de rua, o Edifício Trianon e o Cine Arte Palácio, que foram desapropriados pela Prefeitura, entregue ao governo federal e vai funcionar aí nos próximos anos um Instituto Federal com mais de 1.000 alunos. Então, esse movimento vai ocupar essa área com alunos, esses alunos vão precisar de lugar para morar, então esse centro vai voltar a ser reocupado.
Essa é uma obra também que a gente está fazendo junto com o IFAM, que é de requalificação de entorno de igrejas históricas, embutimento de fiação elétrica, a gente está fazendo também nesse perímetro, melhoria de espaço público, calçada. Esse é um parque importante também que a gente devolveu para a cidade, que é o Parque de Esculturas de Francisco Brenan. Ele fica de frente ao Marco Zero, ele tem uma coluna de cristal gigante também, bem conhecida lá na cidade. A gente fez obras em pontes importantes, que são as conexões das nossas ruas. Esse é um projeto bem interessante, que a gente está finalizando agora. A gente teve muito essa discussão aqui, pela manhã, no centro de Valença, sobre a questão da revitalização e da preservação das fachadas dos prédios históricos. E a gente fez um incentivo lá para proprietários de imóveis, em parceria com as Tintas Coral, para revitalizar as fachadas da Rua do Bom Jesus, que é considerada a terceira rua mais bonita do mundo. Para nós é a mais bonita, né? Porque lá em Recife, para nós, tudo é maior, tudo é melhor, tudo é mais em linha reta. Nós somos muito bairristas. Então, foi uma parceria com as Tintas Coral, e a gente está conseguindo revitalizar todas as fachadas. É outra cara que você dá para a paisagem. É outra cara que você dá para quem frequenta o local. A gente fez uma pesquisa, há 2 anos atrás, no centro, para entender da população quais eram as principais objeções dessa população em ocupar o centro. E a principal delas era a falta de segurança. Mas essa falta de segurança não está atrelada necessariamente a crime, a situações de crime, roubo, furto, mas a degradação do patrimônio. Na hora que você circula por um território e você vê os casarios degradados, vazios, desocupados, isso aumenta a sensação de insegurança de quem circula. Então, o que é que a gente está fazendo? Melhorando a ambiência externa desses imóveis. Alguns desses imóveis estão fechados, não têm uso, mas, pelo menos, a gente está dando uma vida nova na área externa, garantindo uma sensação de segurança maior para quem caminha por essa área. Esse é um parque super importante que a gente está fazendo na cidade. Eu também me chamou a atenção que Valença tem um patrimônio ferroviário muito relevante. Recife também, a gente está fazendo um parque ferroviário que é fruto da mitigação desse grande empreendimento imobiliário que fica nas bordas do nosso centro. E aí essa aqui é uma ação importante, né, que eu acho que para nós foi o grande exemplo. O Recentro, o nosso maior desafio foi fazer essa gestão territorial integrada. Foi chamar todos os órgãos da prefeitura para mostrar, o centro tem que ser prioridade. No começo foi um desafio muito grande, porque assim, quem trabalha em prefeitura aqui sabe, em órgão público, cada um fica na sua caixinha, muitas vezes os órgãos não conversam entre si, e lá a gente encontra esse problema também. Isso é uma máxima do Brasil. E a gente começou a executar um trabalho de sensibilização para mostrar que essa integração é muito importante. Então, a gente criou um projeto lá, Antigo Vivo, que é justamente uma grande governança integrada de vários órgãos, da segurança, da assistência social, do patrimônio histórico, do turismo, da cultura, para poder convergir em ações integradas para o nosso centro. E aí, uma dessas ações que são importantes, que estão em curso lá, esse é o painel, esse é o monitoramento dessa ação, a reunião com os órgãos que acontece semanalmente. Esse aqui é um grupo bem interessante que faz parte dessa governança. A gente tem um grupo do WhatsApp com todos os empreendedores do bairro do Recife, todos. Das empresas de tecnologia, bares e restaurantes, comerciantes. E Tota, que é o nosso companheiro que está aqui, é que cuida desse grupo. A gente costuma dizer para ele que ele é o síndico do centro do Recife, porque Tota fica ligado 24 horas e todos os problemas acontecem aqui e tudo a gente tem que resolver. A gente tinha que mostrar para essas pessoas que empreender no centro é vantajoso, porque você vai ter um atendimento diferenciado, rápido, ágil, 24 horas. Para tudo. Se tua energia cai do teu imóvel, se tem um problema no buraco, uma poça de água, um problema de drenagem, uma obra que está te atrapalhando, a gente resolve com celeridade. E aí Tota é o grande responsável por fazer isso aqui acontecer. Então, são dados do nosso monitoramento lá, dessa ação integrada. Então, a gente fez vários trabalhos de inclusão socioprodutiva, com barqueiros, um trabalho de segurança. A gente conseguiu lançar uma inspetoria da Guarda Municipal
para o centro do Recife. Nenhuma outra área da cidade do Recife tem isso. É um efetivo de um batalhão, são 50 guardas municipais exclusivos para a área central. Então, a gente também trouxe os parceiros privados para junto, para que eles pudessem adotar espaços, cantinhos do centro. Esse foi um trabalho de revitalização de Alegrete, uma coisa super simples, mas que mostra um cuidado no dia a dia do centro. E a gente disse, para o comerciante, tu vai ter que cuidar, tu vai ter que regar. E a gente fez umas plaquinhas, né, com o nome do empreendedor, e ele adotava o alegrete, e ele tem a responsabilidade de cuidar, de regar esse alegrete, para manter sempre a plantinha lá, bonitinha. A gente implementou um sistema de coleta seletiva, bem importante. O lixo sempre foi um problema para a gente muito grande, a gente conseguiu reduzir isso. E aí, no quesito moradia, já finalizando aqui, é muita coisa para mostrar, mas eu vou tentar correr. A gente está, semana passada, a gente divulgou, né, o resultado de um leilão da primeira PPP de locação social no Brasil. É uma modelagem inédita, feita em parceria com a Caixa Econômica Federal. A gente vai ocupar e revitalizar 5 imóveis no centro do Recife, para moradia de interesse social, e a Prefeitura do Recife vai pagar parte do aluguel dessas pessoas. Vai subsidiar, elas vão encontrar um imóvel pronto para morar e a Prefeitura vai pagar parte do aluguel. Então, é um modelo único no Brasil que a gente está apostando muito, que vai aumentar o número de pessoas morando, vai revitalizar essa área histórica. E a avenida que eu mencionei para vocês no início, que é a Avenida Guararapes, a gente também está com a PPP, super importante, para conceder essa área para a ativação da iniciativa privada. A Prefeitura vai desapropriar aqui 14 imóveis nesse território para entregar para a iniciativa privada, fazer Minha Casa Minha Vida faixa 4, que já é para uma classe média em ascensão. O que é que a gente aposta aqui? Essa ocupação do centro não pode ser com uma única classe social, tem que ser multiclassista, senão não se sustenta. Eu tenho que ter populações mais carentes, mas eu tenho que ter uma classe média aqui também morando, consumindo, vivendo no centro. Então, esse é um projeto super interessante, que está em fase de ajuste no Tribunal de Contas, para em breve o edital ser lançado. Essa foi uma iniciativa que saltou os olhos do mercado imobiliário, foi um benefício adicional que a gente aprovou no fim do ano passado, que foi a lei do retrofit. Retrofit é você fazer a requalificação de um imóvel histórico, né? Modernizar a sua estrutura, mantendo preservadas as suas características históricas. A gente acrescentou lá o que a gente chamou de IR Centro. Então, para todo empresário, para toda imobiliária, para toda incorporadora que construir 1 metro quadrado no centro histórico do Recife, ele pode ganhar até 3 metros quadrados para construir numa área mais valorizada economicamente da cidade, que é a área de Boa Viagem, na praia ali que fica na beira da praia. Então, é uma área economicamente mais interessante. Então, isso está movimentando muito o mercado imobiliário, porque foi um pedido das entidades do mercado, e a gente conseguiu acatar e inserir isso na nossa legislação. A gente fez parceria com bancos, como a Caixa Econômica, com o BNDES, para oferecer linhas de crédito para retrofit mais acessíveis. Também estamos cuidando também de fazer habitacionais para a população mais pobre no centro. Mas também temos iniciativas apoiadas, iniciativas privadas apoiadas pela Lei do Recentro, que estão produzindo habitação. Esse é um empreendimento que foi entregue agora no mês de janeiro, no bairro do Recife. Foi um antigo moinho, né, que foi todo revitalizado. É um dos principais projetos de retrofit do Brasil e foi todo construído para ser moradia. São mais de 250 unidades habitacionais. As chaves foram entregues agora no começo do ano. Então, a gente vai ter já muita gente morando nesse território. E a gente tem um trabalho de ativações culturais e turísticas muito grande, né? Projetos de sinalização turística no centro. A gente tem um projeto onde as pessoas podem subir nas torres das igrejas e tocar o sino, né, das igrejas históricas do centro. A gente precisava fazer com que as pessoas voltassem a visitar o centro. Então, a gente precisava ter uma ativação cultural e turística muito forte.
A gente fez esse projeto, foi uma inspiração, inclusive, do Reviver, lá do Rio de Janeiro. Eles fizeram placas afetivas para lugares e cantinhos afetivos do Centro Histórico do Rio. O que é bom, a gente copia, né? Então, a gente fez a mesma coisa lá, a gente fez o nosso projeto de placas afetivas, a gente já sinalizou mais de 30 espaços no centro. A última edição desse projeto foi para valorizar os antigos cinemas de rua, que eu mencionei no início da minha fala. E uma das coisas super importantes foi atrair mais eventos para o centro. Atrair mais gente para vir para o centro. Né? Kleber Mendonça falou naquele trechinho do vídeo que eu mostrei para vocês, e isso é verdade, tem jovens que nunca foram no centro do Recife. E a gente quer trazer esse jovem de volta. Então, a gente aumentou o número de eventos que são realizados hoje. A ocupação, a gente tem um problema hoje bom, que é administrar esse calendário de eventos. A gente não tem espaço mais para eventos no centro. De quarta a domingo, são muitos eventos acontecendo. Então, a programação do centro ela é muito intensa. A gente faz eventos no comércio, de ativação do comércio, nas ruas emblemáticas. A gente tem uma parceria com as entidades do comércio lá muito forte, como a CDL Recife, fazendo rotas e roteiros pelo comércio, implantando mobiliários urbanos para garantir mais áreas de convivência para quem frequenta o centro. Fizemos projetos de revitalização em função da Casa Cor, que já acontece há 4 anos no centro. Foi um projeto que a gente trouxe para lá, um projeto de revitalização de edifícios históricos. A gente tem um evento que é muito importante, que acontece uma vez por ano, que a gente diz que é o Carnaval da Tecnologia do nosso centro, que é o Hack and Play. Também eu convido todos, esse ano vai acontecer em novembro. A gente fez um trabalho de mega murais nas empenas cegas dos edifícios do centro, também um trabalho de arte urbana, um trabalho de feiras, de corridas, muito forte. Esse foi um mega mural que a gente entregou recentemente lá no centro do Recife. Então, o centro está bem colorido, está bem vivo, né? Isso também muda a cara do território. E ações sociais também nas comunidades adjacentes do centro. Repito, a gente entendeu que não tem como revitalizar o centro sem incluir quem está à margem desse processo, né? Sem incluir as populações mais pobres. E é um trabalho de inclusão de comunidades vizinhas. A gente tem uma cooperação com a cidade de Nantes, na França, também. A gente conseguiu, inclusive, um recurso da Agência Francesa de Desenvolvimento para requalificar um trecho de calçadas no nosso centro. E tudo isso, gente, acontece com muito diálogo, com muita escuta. Nós implantamos na cidade um conselho do centro, a gente chama de Instância de Governança Cidadã do Centro do Recife. A gente se reúne periodicamente. Dessa instância fazem parte mais de 60 entidades, sejam elas do mercado imobiliário, academia, movimentos sociais, que querem discutir o centro. E aí, finalizando agora de fato, aproveitar para poder divulgar e convidar todos vocês a fazer parte de um movimento que a gente criou em 2024, que é a Rede Brasileira de Urbanismo em Áreas Centrais. A gente hoje tem nessa rede mais de 20 cidades participantes, cidades essas que têm iniciativas de revitalização dos seus centros históricos ou que estão começando a dialogar sobre isso. Eu trouxe, inclusive, para deixar de presente para o evento, para você, Leandro, para a CIVA, algumas cartilhas de boas práticas dessas cidades que fazem parte da rede. A gente sempre faz um encontro anual. O primeiro foi em Recife, o segundo foi em Campinas, o ano passado, e o terceiro foi há 2 semanas atrás, em Porto Alegre. É um encontro, um grande evento, né, que fala de revitalização de centros históricos. E essa cartilha contém boas práticas de cada uma dessas cidades, o que de bom elas estão fazendo. Então, isso foram imagens do evento que aconteceu há 2 semanas atrás, em Porto Alegre, né? Um evento lotado também para discutir centros urbanos, lá no gasômetro. E nós lançamos também, no ano passado, o nosso plano estratégico do Centro do Recife, que teve como consultor o ex-secretário de Planejamento Urbano do Rio, o Washington Fajardo, que coordenou o trabalho do Reviver Centro por muito tempo, e que hoje está no BID, e que eu também trouxe para vocês uma versão desse plano, para deixar aí de inspiração. E aí eu vou deixar vocês com esse videozinho, e assim eu encerro a minha fala. O futuro tem um coração antigo, resiliente e resistente de quem sabe o que quer. Esse é o centro do Recife.
Aqui é o ponto de encontro entre os rios e a história, o território que guarda a origem da cidade e abriga hoje um dos ecossistemas urbanos mais inovadores do país. E a Prefeitura do Recife tem trabalhado nisso. Pensando em futuro, o Recife vive um novo ciclo no centro. Mais de 500 milhões de reais em investimentos privados, novos empreendimentos, a retomada imobiliária e uma política habitacional com novas linhas de financiamento e a nova lei de uso do solo já estão surtindo efeito. A reforma do mercado de São José segue avançando. Lançamos o projeto Cores no Centro, que vai recuperar fachadas históricas, além do restauro de igrejas e pátios. E isso só faz sentido porque nossa terra é patrimônio. Nossa cultura não é peça de museu. Ela está na rua, na fala, oxe, e ai de quem duvidar. Até porque a gente faz questão de ser bairrista mesmo. Como se não bastasse, o cinema levou nosso centro ao mundo. Por falar em gente, em 2025, o centro recebeu mais de 3 milhões de pessoas em grandes eventos. A Casa Co lembrou a gente que o impossível é possível. E durante o Hack and Play, a gente furou a bolha. O Pátio de São Pedro ganhou destaque com o pavilhão francês. O Recentro segue ampliando ações de acolhimento e inclusão. Na comunidade do Pilar, entregamos a renovação da Rota da Infância. A Rua Itaiópolis foi totalmente requalificada. Instalamos novos mobiliários e renovamos quiosques. Praças foram recuperadas, como a Praça do Arsenal. E não tem receita. A ação integrada foi prova disso. Reunimos diversos órgãos para atuar juntos. E é isso. Se preciso for, a gente corta caminho, vira do avesso e vai de novo. O Recentro trabalha por essa cidade que se reconhece, outra vez, e convida quem sonha a fazer parte desse recomeço. Cuidar do centro do Recife é missão, o que, dependendo da hora, faz parecer que a boemia perdeu a batalha. Mas ela resiste. Em rede, com coragem, como um coração selvagem que tem pressa de viver. Sem esquecer de onde veio e sem medo de onde vai. Gente, é isso. Perdão aí pelo termo estendido, mas quem fala com amor do que faz acaba se empolgando, mas agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição aí de todo mundo para poder trocar ideia. Tá? Obrigado. Obrigado, João. João, a reflexão que faço diante da sua apresentação e até pelo sucesso que você evidenciou aí, passando pelo desenvolvimento econômico, que é o que move a todos aqui, foi uma governança bem coesa e inclusiva. Né? E aí, como o tempo está passando, sem me alongar muito, já passando a palavra para o nosso Vicente Loureiro, que teve um desafio bastante hercúleo, João, porque você tratou de uma área de, salvo engano, 2 milhões de quilômetros, não, 2 milhões de quilômetros quadrados? 2 quilômetros quadrados, 3 quilômetros quadrados. E o Vicente, em 2016, salvo engano, Vicente, a concepção da metrópole, né, que congrega 22 municípios, onde tivemos, inclusive, uma lei que instituiu o Instituto Rio Metrópole, ela trouxe consigo uma série de pilares de desenvolvimento para aquela região. Inclusive, Vicente, sem prejuízo que você vai apresentar até como cidadão, queria que você fizesse uma reflexão, né, sobre o que melhor poderia ter sido entregue diante daquilo que foi instituído, né, especialmente na dinâmica da economia do mar. Né, o Estado do Rio de Janeiro hoje ele tem uma Baía de Guanabara hoje que está se revitalizando, que interfaceia 8 municípios, e entendo que essa é uma das verticais que ainda merecem espaço e merecem ser trabalhadas. Aqui na plateia, eu estou vendo aqui a Denise Vogel, a arquiteta e urbanista, que se dedicou tanto nessa perspectiva. Então, entendo que há tempo de recomeçar, como você colocou aí, né, João? Então, é isso, Vicente. Queria que você também, se você puder fazer essa reflexão pregressa e falar um pouco, né, desse instrumento que é o plano diretor. Como falei aqui no início, a gente, e até em conversas com o Leandro, a gente percebe que o município de Valença está fazendo essa discussão. Um dos atos predecessores de um bom plano são as audiências públicas, onde eu entendo que o empresariado deve estar presente para fazer valer, né, a sua voz, e que o plano diretor de Valença também venha refletir o ânimo aqui de todos que empreendem no território. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, diante dessa ótima conversa com o João, trazendo lá do Recife esperança, trazendo para nós a certeza de que é possível fazer as coisas acontecerem. Mas eu queria, ao invés de ficar
apresentando aqui slide e alongar a conversa, eu vou destacar o que eu acho que é importante do que ele falou e que se rebate sobre as nossas cidades, ou pode se rebater sobre a nossa cidade, e depois eu vou pegar um slidezinho para falar um pouco mais de Valença, sim, sem querer me aprofundar, apenas como provocação. Mas o que eu acho que ele traz de mais importante é o seguinte, que é ter conseguido, qual é a chave. São Paulo, sem falar mal, tá? Não vou falar. São Paulo tem uma história, eu também vou ficar de pé, é mais agradável. São Paulo tem uma história de reviver o centro que já passou por 11 prefeitos e não virou a chave. Não que não teve gente competente, não que não tivesse bons projetos, não que não tivesse recursos, mas é porque talvez não tenha conseguido fazer esse amálgama que eles conseguiram em Recife. Talvez aí, sem me aprofundar, não teria cabimento, mas assim, tentando pegar no ar o que faz com que esse projeto esteja dando certo, esteja fazendo acontecer as coisas desejadas para lá. Primeiro, eu acho que ele tem planejamento, que anda um pouco fora de moda, porque parece que tudo do planejamento é demorado, e as pessoas, às vezes, perderam um pouco a paciência de achar que as coisas são todas imediatas e tem que ter resultado imediato. Nem sempre é assim. O tempo das cidades tem variações. Tem coisas, como ele citou aqui, da zeladoria, que tem que ser rápido, mas tem coisas que demoram um pouco mais, que tem que criar confiabilidade, tem que criar condições, tem que fazer inovações, e não são só inovações tecnológicas, inovações comportamentais, inovações no modo de fazer as coisas. Eu acho que ele citou alguns exemplos de lá, e aqui do Rio também, no episódio do Reviver Centro, que são inovações que trazem novas possibilidades para a gente lidar com essas áreas, né, com os centros das cidades, e fazer com que eles possam cumprir papel relevante, continuar cumprindo papel relevante, sendo o principal ativo da cidade. Porque todo o centro da cidade, no fundo, é o que você registrou lá, ele retém o conjunto de iniciativas que fazem a alma daquele lugar existir. Não só por conta dos negócios, mas por conta também da ambiência, dos encontros, das histórias. Então, isso é um baita de um potencial, e eu acho que eles conseguiram trabalhar isso. Tem planejamento, tem inovação, tem zeladoria a toque de caixa, com responsabilização efetiva, com controle, com um cara chato que está aqui, eu nem conheço, mas esse cara deve apurrinhar a vida de todo mundo, né? Cadê ele? E ele ali, desculpa, mas ele deve estar no controle e chamando a atenção no sentido de fazer com que as coisas sejam, que as respostas sejam dadas, principalmente essas que sim, têm que ser de imediato, porque são questões objetivas, claras, que não requer investimento, não requer grandes ações, atitude mesmo e compromisso, cumprir compromisso dos diversos atores que estão envolvidos na manutenção da vida da cidade. Então, eu acho que a lição que fica de Recife é essa, que os tempos da cidade, os tempos de fazer e refazer a cidade são distintos, e tem ciência e arte na capacidade de sacar, de medir esses tempos e fazer com que as iniciativas que fazem parte desses tempos distintos aconteçam de modo orquestrado, visando um objetivo, visando uma meta. Eu acho que essa que é a lição mais importante que eu teria para destacar aqui, fora os detalhes e a riqueza dos detalhes que ele apresentou, que eu acho que dispensa comentário. Mas eu queria falar um pouco desse desafio de planejar a cidade, de como é que a gente olha para o futuro e constrói bases e constrói decisões que vão permitir que aquele futuro desejado, de fato, aconteça. E aí eu queria chamar a atenção para os dados. Pode passar, por favor, rapidinho? Não vou tomar tempo de vocês, vou ficar no essencial. Oh, que maravilha. Não, vou ficar... É para cá? Opa. Eu vou deixar com vocês aí, não tem problema, mas é isso aqui. Isso aqui que eu queria chamar a atenção, ele falou rapidamente sobre isso, e isso é um fenômeno que está acontecendo no Brasil. Ele disse que a população de Recife diminuiu.
Isso é um fenômeno que está acontecendo nas cidades brasileiras de um modo geral. Nós entramos, de fato, no que os demógrafos chamam de transição demográfica. As cidades brasileiras não vão mais crescer, a não ser que uma descubra um poço de petróleo, uma mina de terras raras, mas fora um episódio excêntrico, não, as cidades vão reduzir a população. E aconteceu também aqui em Valença. Houve um pequeno crescimento entre 2000 e 2010, 2010 para 2020 entrou em declínio. Não se assustem, veio para ficar. Isso já aconteceu no mundo desenvolvido e tem boas e más notícias dentro desse processo. As boas notícias é que as demandas sociais não atendidas começam a ficar melhor, podem ser melhor quantificadas e precificadas, para, inclusive, serem resolvidas no tempo. Isso é uma boa notícia, porque aquilo que parecia impossível de resolver, agora estabilizado, dá condição da gente olhar para frente, opa, em 10, em 15 anos eu começo a resolver isso. Aí, o processo de planejamento também ganha dimensão de possibilidade de fazer acontecer, porque começam os prazos a ficarem mais possíveis de serem definidos, de serem estabelecidos com mais precisão. Então, é um fenômeno novo, né? Todo mundo está um pouco assustado, e o nosso mecanismo de cabeça está habituado, ou foi educado a pensar que só há crescimento das coisas quando há crescimento da quantidade de pessoas no lugar. Não vai ser mais assim. Então, os negócios vão ter que mudar de jeito também. Vão ter que trabalhar, não vai crescer em volume de pessoas, então vai ter que crescer na qualidade, vai ter que crescer na experiência, vai ter que crescer na forma de fazer ou buscar outras possibilidades. Enfim, a estabilização demográfica traz, portanto, novos desafios na gestão dos negócios, das atividades, dos serviços que acontecem na cidade. E aí tem coisas interessantes e também novas por conta desse fenômeno. A população de 0 a 14 em declínio, a taxa de natalidade também ladeira abaixo, e a população idosa crescendo significativamente. Então, aqui, vocês vejam, enquanto a população de Valença estagnou ou decresceu neste século, a população de idosos, olha, está na mesma proporção. Então, isso chama atenção. Quer dizer, se eu pudesse chamar que dizia aquele reclame que falava assim, a DEG informa, sai, na época agora de Copa do Mundo de futebol, sai fulano de tal e entra fulano, eu digo, no tempo curto, sai creche e entra necessidade de centro de convivência de idosos, por exemplo. O programa de necessidades das ações públicas, das políticas sociais, começa a mudar, a ter que mudar em função dessa transformação. Eu acho que eu sou o único 60 a mais aqui, mas tem alguns que eu estou vendo que estão chegando lá. E já nós vamos ser maioria, ou vamos ficar assim pau a pau, porque é resultado dessa transformação. E isso, certamente, a cidade, ou as cidades, têm que se adaptar e se ajustar a essa realidade. E aqui, um negócio para fundir a cuca, e eu já estou acabando, que é o seguinte: ao mesmo tempo que a cidade não cresce demograficamente mais, ela continua crescendo e está crescendo do ponto de vista imobiliário, de domicílios, significativamente. Aí você vai dizer, que história maluca é essa? Por que isso acontece? E aí tem várias questões que pode explicar, não vou esgotar o assunto, não sou sociólogo, mas, enfim, eu ouvi, li por aqui ou para acolá, eu consultei, e algumas hipóteses de por que isso está acontecendo. Uma delas é o fenômeno da redução do tamanho da família brasileira. Quando eu era menino e comecei a estudar arquitetura e urbanismo, primeiro censo lá, trabalhando nos primeiros projetos de urbanismo, o censo lá, da época de 70, 80, éramos 90 milhões em ação e 18 milhões de moradias. Agora, o censo de 2022, 210, 220 milhões de habitantes, mais quase 80 milhões de moradia. A população, nesse período, subiu de elevador,
subiu de escada e a quantidade de domicílios subiu de elevador. A proporção. Vejam vocês que eram 5 pessoas por domicílio e agora bateu menos de 3. Em algumas cidades, Volta Redonda, aqui pertinho, tem 2,5 pessoas por domicílio. Isso fez com que precisasse de mais domicílios. Se você tem 5 pessoas por família, né, 5 pessoas, você vai ter uma quantidade de domicílios. Se você diminui a quantidade de pessoas por família, graças à redução da taxa de natalidade, graças ao divórcio, que permitiu que as famílias se separassem, e onde vivia uma família em uma casa, passa a viver a mesma família subdividida em 2 casas. E o crescimento da população de idosos, da expectativa de vida, gerando idosos folgados como eu, com mais autonomia, querendo viver só, sem precisar de estar vivendo com os filhos, né? Como era há 50, 60 anos atrás. Era muito comum a família também, além de ter lá marido, mulher, o casal e mais os filhos, ter lá também um idoso, o avô, a avó, que ficavam viúvos e iam morar na casa dos filhos. Isso mudou. E, ao mudar, faz com que a gente tenha mais quantidade de domicílios por habitação, por família, do que tínhamos, por pessoas que tínhamos há algumas décadas atrás. Então, essa transformação é que é importante, porque a cidade vai continuar crescendo fisicamente, apesar da quantidade de população ficar estagnada. E isso, então, é a matéria do plano diretor. Como é que você regula e como é que se adapta às regras da cidade para essa nova realidade social, demográfica e de novos desejos e novas possibilidades de habitação. No censo de 22, em Volta Redonda, eu não tive tempo de ver o daqui, mas não deve estar muito diferente. No censo de 22 de Volta Redonda, aparece um dado muito interessante. 45% dos domicílios visitados pelo IBGE para fazer o censo de 22, viviam 1 ou 2 pessoas no máximo. Então, há muita gente vivendo só, idosos, jovens, um casal começando a vida, um casal caminhando para o fim da vida. Essas peculiaridades são da contemporaneidade. E a gente precisa desenhar as cidades e ajustar as cidades para isso. Então, já que vocês estão mexendo com o plano diretor, né, eu gostaria de dizer que plano diretor não é desenho, não precisa ser como muita gente pensa, e a maior parte da classe política, e muitos, até mesmo empreendedores, né, entendem como instrumento de chateação, de ficar tomando conta da iniciativa privada, não deixando que a livre iniciativa faça as coisas de acordo com o mercado, ou mesmo de que é um papel que, a norma que não dá voto. Ele, ao contrário, ele cada vez mais vai ser um instrumento importante no ajuste da cidade a essas novas realidades. E não precisa estar dissociado do concreto, do real, do imediato, como nos ensinou Recife aqui. Então, a minha palavra aqui é de estímulo. Vocês estão aí na fase de rever o plano diretor de vocês e olhem com atenção esses fenômenos, essas mudanças, tanto das condições econômicas, né, que são concretas e que afetam objetivamente a vida, mas não deixem de olhar as questões comportamentais e sociais. Elas também são frutos de escolhas e têm impacto direto na vida das cidades. Para encerrar, eu vou deixar uma que assustou a mim, né? Mas que isso é geral também, está acontecendo de um modo geral nas cidades. O número de automóveis, a população começou a cair, mas o número de automóveis praticamente dobrou nos últimos 14 anos em Valença. Já está ruim de andar. Eu tenho notícias, andaram fazendo uma licitação de mobilidade, de organizar o trânsito, já está complicado com o que tem. Vai dar certo esse modelo? Isso é escolha. Como é que vocês vão organizar? E se continuar nessa toada, como é que fica? Então, vejam que o comportamento, as escolhas, as atitudes também fazem parte. E
encerrando mesmo, como diz um autor inglês que eu gosto muito, as cidades são feitas de 2 elementos: os concretos, as coisas concretas, a manilha, o tijolo, o prédio, né, as edificações, e nós. E o outro elemento somos nós. Nós, nossos hábitos, nossos costumes, nossas escolhas, nossas decisões, nosso comportamento. Com vocês, o futuro de Valença. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado pela atenção de todos. A gente chegou já à hora final, né, Leandro? Vamos dar sequência aos próximos painéis. Obrigado.